Fala aí, moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez, tratando das questões do Grêmio. Quer saber como é que foi o dia do Grêmio? Então cola comigo. Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa aí o sininho das notificações. Também passa aí na descrição do vídeo e confere as redes sociais dos meus apoiadores, a Casa de Carnes Mania do Gaúcho, a Rafa Nata Presentes e o Empório dos Óculos. Moçada, o objetivo aqui deste conteúdo hoje é fazer um balanço sobre esse primeiro turno da eleição presidencial do Grêmio, entre Alberto Guerra e Odorico Roman, para ficar com o número de chapas, Odorico Roman, chapa 1, Alberto Guerra, chapa 2. Bom, o Guerra foi o grande vencedor do primeiro turno, né? Venceu dentro do Conselho Deliberativo, deu 56-41, e ainda teve aí quase 3% de votos em branco, né? E agora tudo fica nas mãos dos associados do Grêmio no próximo sábado. Bom, qual é a leitura que a gente faz com relação ao que aconteceu? Primeiro, que o tom agora, a partir do momento em que saiu o resultado, o tom mudou. As pessoas que estão envolvidas na eleição subiram um pouquinho o tom, esquentaram um pouquinho essa eleição. Vamos lá. Odorico Roman foi o primeiro a conceder entrevista coletiva depois da eleição. E ele tratou de ligar o nome de Alberto Guerra a Romildo Bolzan Júnior, ou, pelo menos, aos grupos de situação, os grupos que dão sustentação à gestão do presidente Romildo. Ao que Alberto Guerra, na sequência, respondeu que não é verdade, porque os principais nomes da atual gestão, nomes do Conselho de Administração, e aí a gente vai citar, como o Alberto Guerra citou, o Marcos Hermann e o Cláudio Oderich, estão ao lado, nesse momento, de Odorico Roman. Bom, mas o que tem de fato nisso tudo? Os grupos de situação votaram em massa em Alberto Guerra? É uma meia-verdade. Por quê? O grande avanço de Alberto Guerra nesse primeiro turno não foi com os grupos de situação. Até porque os grupos de situação perderam muita representatividade na eleição que renovou metade do Conselho Deliberativo. Ali, a situação perdeu metade da sua representatividade dentro do Conselho. Então, hoje, esses grupos não representam muito dentro do Conselho. Quem é que representa? São os grupos do Odorico e que votaram nele, os grupos do Guerra e que votaram nele, e o grupo do Danley, que teve uma boa representatividade. E aí foi talvez o grande espanto do Odorico Roman, porque o Danley se manteve neutro. O Adriano Scalona, que era o número 2 da chapa, abriu o voto para o Odorico Roman. E aí todo mundo imaginou que com essa situação, o grupo ia votar em peso em Odorico Roman. Mas não foi o que aconteceu. O grupo se dividiu e com isso Alberto Guerra seguiu ganhando espaço nesta situação. Então, dentro do Conselho Deliberativo, se o pessoal quiser falar assim, bom, quem é que a situação está apoiando que eu não quero votar? Não dá para saber, até porque a situação hoje, ela representa muito pouco dentro do Conselho em função da última renovação do Conselho Deliberativo. Mas vamos lá, vamos avançando. Ato contínuo, ou seja, a partir do momento em que a votação foi, e de certa forma expressiva, foi divulgada de certa forma expressiva, o Odorico Roman deu uma subida no tom. E aí ele fez uma promessa, que anunciaria um primeiro nome, um primeiro executivo. Nós imaginávamos que ele ia divulgar alguém para o departamento de futebol, mas isso não aconteceu. Ele divulgou o nome do CEO, e é o Alex Leitão, que até bem pouco tempo atrás estava trabalhando no Orlando City, nos Estados Unidos. Trabalhou durante 7 temporadas no Orlando City dos Estados Unidos, saiu do clube norte-americano quando o clube trocou de dono, quando a franquia trocou de dono, e aí ele já acertou com o Odorico Roman. Se o Odorico for eleito, ele será o CEO do Grêmio. O Alberto Guerra ainda não deu esse nome da sua gestão. Mas vamos dar mais um passo? Vou trazer para você o que está se projetando como departamento de futebol de Odorico Roman e de Alberto Guerra. Então vamos lá, fica atento aos nomes que eu vou passar agora. Tudo isso ainda sem confirmação de ninguém. Isso só vai ser confirmado depois da eleição. Mas vamos lá. Se Odorico Roman for eleito, o seu departamento de futebol deve contar com Antônio Dutra Júnior como vice-presidente de futebol e com Alexandre Matos, hoje no Atlético Paranaense, e Paulo Pelaipe, hoje no Botafogo de Ribeirão Preto. Eles devem ser os homens fortes do futebol do Grêmio, caso o Odorico Roman seja eleito. E se Alberto Guerra for eleito, o nome que surge para que seja o vice-presidente de futebol é de Ayrton Ruschel, que já algumas vezes já concorreu à presidência do Grêmio. Dentro do departamento de futebol, os nomes
desejados e que estão negociando com Alberto Guerra são de Rodrigo Caetano, hoje no Atlético Mineiro, e Luiz Wagner Vivian, hoje na CBF. E claro, ele só viria para trabalhar no Grêmio, no dia a dia do Grêmio, depois da Copa do Mundo. Ele estará com a seleção brasileira no Catar, ele que é o supervisor da seleção brasileira e está sendo contatado pelo Alberto Guerra, estão negociando para que ele seja o executivo de futebol do Grêmio ao lado de Rodrigo Caetano. Então são essas movimentações que estão acontecendo. Tem 4 dias de campanha para que os dois candidatos tentem buscar e mudar votos. Enfim, e ao longo dessa semana eu vou trazendo mais informações e a minha visão sobre o que está acontecendo nessa eleição do Grêmio. E quando eu tiver algumas informações a mais, eu vou trazer aqui para vocês. Por isso, te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa o sininho das notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.